Fala, galerinha! Aquele abraço! Pois é, demorei um pouquinho para postar sobre o jogo do Internacional, mas tava pensando aqui, a vitória do Inter sobre o Caxias foi legal, né? Foi boa, foi até importantíssimo para dar um respiro, né? Porque afinal de contas, o trabalho do Medina, embora ainda seja inicial, se vê claramente que ele tem uma certa dificuldade, inclusive em algumas escolhas. Há algumas carências do grupo que já vem de há algum tempo, algumas individualidades barra Edenilson, né? Você pensou como eu, ainda não estão no seu ritmo natural. E esse pacote completo causa, junto com os maus resultados, e aí vem a importância dos resultados mesmo no início de projeto, causando uma turbulência, porque o desempenho fica bem abaixo do que é esperado. E é claro, como o Inter, eu brinco muito, né? Que o Inter tem uma caixinha. Você pensou num casamento, né? Quase a mesma coisa. Quando há uma DR, todo mundo puxa uma caixinha, né? E traz tudo que tem lá dentro, né? E no caso do torcedor do Internacional, é isso. São anos e anos sem títulos, alguns de quase sucesso, mas que vem a frustração de faltar a cereja no bolo e essa inércia de conquistas deixa a cada ano mais pressionável, né? Porque o Inter é clube grande, como eu sempre digo, não tem crédito, não tem respiro, não tem sossego. Tá bem, dito tudo isso, que você também já sabe, né? O Inter do trabalho de Medina, que é iniciado agora, vem com alguns percalços e a tabela a posição na tabela antes desse jogo contra o Caxias eram 2 pontos em nove disputados e opa, já causa aquela pulga atrás da orelha, porque vamos combinar o seguinte, tá? O torcedor colorado tem um fantasma na sua vida que é o trabalho do Miguel Ramírez. E não é só no torcedor, não. Tá? A direção do Internacional morre de medo de ter feito a mesma coisa. Trazer um emergente, né, que é de fora e que tenta implementar um sistema novo. O grupo do Inter tem uma certa característica, aí se não dá certo, puf, vai tudo por água abaixo. Esse ano tem algumas diferenças. O Inter está se reforçando, pelo menos dá mostras que pretende se reforçar. O treinador não é tão emergente assim, ou seja, ele já tem um pouquinho mais de experiência que o então Miguel Ramírez, né? E o Inter tem alguns jogadores que podem, com casca grossa, né, darem um amparo. E a presença do D'Alessandro nesse quesito, sim, é importante. É importante, sim. Dá aquele equilíbrio dentro do vestiário, na parte emocional, é liderança. E isso faz parte do contexto, vocês não se enganem, é isso mesmo. O Inter contra o Caxias jogou um primeiro tempo deplorável. Aliás, o jogo foi em ritmo de câmera lenta, estava calor e tal, mas foi sofrível. No segundo tempo, o Edenilson, que está demorando um pouquinho para entrar no seu ritmo, sai, entra o Maurício, o time ganha um oxigênio novo, né? E o Inter acaba sendo melhor, merecedor do resultado, criou as chances e, com um golzinho no finalzinho do Maurício, venceu o jogo. Isso dá o respiro na tabela, mas não mascara as dificuldades que o Inter vem enfrentando em termos de desempenho, de encontrar o seu padrão de jogo, de o Medina produzir o seu sistema de jogo. Falta ainda peças claríssimas. O Inter não tem lateral direito, embora tem, né? Mas não chegou ainda, que é o caso do Bustos. Né? E sempre que o Bustos não está é um problema, porque o Heitor está torrado pela torcida, vem de maus desempenhos. O Bruno Mendes não é lateral, pelo amor de Deus, não vão fazer isso com ele. O mercado está se machucado, então o Inter tem essa carência aí. Né? Mas agora com o Bustos e tal. O Inter tem que ter extremas, isso aí tá claro, tá óbvio, tá todo mundo. E o Inter sabe disso, tanto que está tentando contratar. A questão da volância é um problema, o Dourado está caminhando, né, não aguenta mais, a pressão sobre ele é enorme e ele realmente. Aliás, o Gabriel, que já entrou nos minutos finais, foi contratado para ser titular. Isso aí também está na cara. Então o Inter tenta mudar um pouquinho a sua fotografia, né? Contando com o crescimento do Edenilson, com a afirmação do Tyson. E não dá, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? O D'Alessandro que veio aqui para se despedir, mas está entrando, ele é uma ponta de equilíbrio importante, mas é um jogador de 41 anos de idade. Né? Você não pode depender dele para nada.
a não ser essa liderança, né, essa imposição, né, emocional, só isso, tá? Porque se fosse depender do D'Alessandro para reequilibrar o time, aí o Inter tá errado. Não é isso que não pode acontecer isso aí. O Wesley, na minha opinião, prova que é um bom jogador, né? Ele é um pivô. E se o Inter souber jogar com ele, vai poder ter frutos. O Maurício, se eu não me engano, tá? Ele fez um gol aí. E assim, eu brinco muito dizendo que a vida é de Twitter, né? O cara fez o gol, vira Deus, né? Aí no outro jogo não joga, é o diabo. E quem analisa futebol não pode ser assim, né? Não tem essa passionalidade e tal. Mas ainda é um jogador em busca de afirmação, tá? Não acho que vai ser titular nesse time do Internacional. Mas o time do Inter, e é por isso que eu disse no título, não está nem perto de estar definido. E talvez nem o próprio Medina tenha ideia ainda de como é que vai ser a formação. Porque alguns jogadores estão chegando, né? E o Inter não tem ainda nem sinais de evolução no seu sistema tático. Ao par de que o campeonato vai rodando, e aí o que vai acontecer? Qual é o grande. Isso aí é interessante, porque a gente acaba sempre falando a mesma coisa, sempre, 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 sempre. O Grenal é o parâmetro para muita coisa. Ele é pontual, é verdade, porque ele se encerra nele mesmo. Mas aqui na nossa cultura, no nosso galpão, as coisas são assim e não adianta você, nem eu, nós não vamos brigar com uma cultura centenária. Então vai ser o grande teste do time do Medina. Um sucesso dá ânimo, né? Daquela coisa assim, tal. Um insucesso já coloca de novo uma pressão enorme para cima do trabalho do Medina, porque tem todo um contexto no Grenal, o Grêmio da Série B, né, o Inter precisa ganhar, essas coisas todas que vocês estão acostumados, né? E que tem esse componente novo, já que o Grêmio caiu para a segunda divisão. Mas ainda assim, será o grande termômetro pontual, é verdade. Porque quem analisa futebol, quem consegue ser menos passional, sabe que o Grenal se encerra nele mesmo, né? E não é grande indicativo para futuro próximo. As coisas mudam e tudo isso acaba ali, né? Naquela repercussão da rivalidade. Mas isso é o que eu acho. O que você achou, hein? Tamo junto, galera. Um grande abraço.